Olá, meus queridos. Bom dia para vocês. Estamos aqui, então, para dar continuidade para a nossa matéria, para voltarmos o nosso foco para a nossa química. Vamos lá, então. Para essa semana, a proposta é que nós estudemos os fenômenos químicos e os fenômenos físicos. Só que antes da gente falar disso, eu vou recordar com vocês os estados físicos da matéria. A gente viu na primeira aula. Então, vamos lá juntos. Lembrando, quais são os estados físicos da matéria que nós estudamos? Sabemos que existe estado sólido, líquido, gasoso. Ok? As moléculas, as substâncias formadas por moléculas, no estado sólido, elas estão coladinhas um no outro. Olha, por isso que no estado sólido, as substâncias, elas têm forma e volume constante. Por exemplo, essa caneta. Essa caneta, ela tem forma de caneta. Se eu colocar ela dentro de uma panela, ela adquire a forma da panela? Não, ela vai continuar tendo forma de caneta. Então, ela tem forma constante. E o volume que ela ocupa também é constante. Se eu colocar num copo, ela vai ocupar o volume que ela tem. Se eu colocar numa panela, ela vai ocupar o volume que ela tem. Forma e volumes constantes. No estado líquido, as moléculas das substâncias, elas já estão pouco mais separadas. Já existe espaço entre elas para se movimentarem. Por isso que no estado líquido, as substâncias elas não têm forma constante. Por exemplo, você compra o leite no saquinho, ele tem o formato do saquinho. Quando você abre o saquinho e joga dentro da panela, ele adquire o formato da panela. Se você tirar da panela e colocar na jarra, ele adquire o formato da jarra. Então, ele tem forma variável. Mas o volume é constante. Se dentro do saquinho tinha 1 litro, dentro da panela também vai ter 1 litro, dentro da jarra também vai ter 1 litro. Então, o volume permanece, mas a forma muda. E quando você tem o estado gasoso, é quando as moléculas estão mais separadas ainda umas das outras. Então, elas não têm nem forma e nem volume constante. Então, vamos falar, por exemplo, do gás de cozinha. Você sabe que o gás de cozinha, lá dentro do bujão, ele é líquido. Tanto que quando o gás acaba, a cozinheira vai lá, pega o bujão e balança ele para poder ver se ainda tem gás lá dentro. Se ele fosse um gás, adiantaria alguma coisa ela balançar? Não. Então, ela balança por quê? Porque lá dentro ele está sob pressão, a pressão é alta. Quando eu falar com você pressão, você lembra sempre do espaço. Se a pressão é alta, quer dizer que o espaço é pequeno. Então, como o espaço lá dentro do bujão é pequeno, ele obriga as moléculas a ficarem próximas. Quando elas ficam próximas, ela passa para qual estado? Líquido. Só que na hora que você abre a trempe do fogão e ele sai de dentro do bujão, imediatamente ele passa para o estado gasoso, porque ele chega do lado de fora, que ele vê o espaço todo, ele se abre. E lá dentro do bujão, as moléculas estão juntinhas. Aqui fora, se a gente pegar uma sala de aula enorme e abrir um bujão de gás lá dentro, o gás vai se espalhar, ele vai tomar a forma da sala toda. E o volume que ele vai ocupar vai ser o volume da sala toda também. Então, o gás, ele não tem nem forma e nem volume constante, tá? Então, como que chama aqui, a passagem do estado sólido para o líquido? Chama-se fusão. A passagem do estado líquido para o estado gasoso chama-se vaporização. Lembra? Está virando vapor. Então, é vaporização. Quais são os 3 tipos de vaporização? Evaporação, ebulição e calefação. Evaporação é quando ocorre a passagem do estado líquido para o gasoso na temperatura ambiente. Então, sem precisar aquecer muito. Tipo, exemplo, roupa no varal. Você precisa aquecer a roupa a 100 graus para a água poder evaporar? Não.
ela evapora na temperatura ambiente, só que lentamente. Ebulição é quando você leva o líquido para o fogo. Então, vai fazer bolha, vai ebulir. E ele vai passar para o estado gasoso na temperatura de ebulição. É mais rápido, é um processo mais rápido. E a calefação é um processo instantâneo, que é tipo quando você tem uma chapa quente e entorna lá uma gotinha de água. Ela faz e some imediatamente, instantaneamente. Então, é a passagem instantânea, tá? A passagem do gasoso para o líquido é a condensação ou liquefação. E a do líquido para o sólido é a solidificação. Certo? Temos ainda a passagem do sólido direto para o gasoso. O sólido direto para o gasoso, que é o que a gente chama de sublimação. Um exemplo muito comum de sublimação é aquela pedrinha branca de naftalina, que a gente coloca lá na gaveta para espantar barata. Daí um tempo você vai lá na gaveta, não tem mais a pedrinha sumiu, mas o cheiro tá cheio lá na gaveta. É o cheiro dela, é o gás que ela exala e espanta o inseto, tá? E a passagem do gasoso para o sólido é a ressublimação. Alguns autores chamam também de sublimação. Tá? Na ressublimação, a gente tem o gás virando sólido. Como que é isso? Me dá um exemplo, Patrícia. Tipo, chuva de granizo. O que você tem numa chuva de granizo? O vapor d'água, uma mudança muito brusca de temperatura. Geralmente você tem chuva de granizo quando o dia é muito quente e de repente resfria. E aí a pressão cai. O que acontece? O vapor passa direto para o estado sólido e já cai na forma de gelo. Tá? É a ressublimação. Todos esses fenômenos que nós falamos aqui, essas mudanças de estado, tratam-se de fenômenos físicos. O que é um fenômeno físico? O fenômeno físico é um fenômeno que ocorre e não altera a natureza da substância. Não altera a substância em si. Então, por exemplo, se eu tiver gelo sólido, derreteu, virou água líquida, mudou a substância? Não. Era H2O, continua sendo H2O, água e água. Mudou o quê? O estado físico apenas. Então, é um fenômeno físico, certo? Então, quando que vai ser um fenômeno químico? O fenômeno químico é quando altera a natureza da substância. Por exemplo, quando você vai fazer um bolo. Se você for fazer um bolo, você junta lá farinha, ovo, leite, óleo, um monte de coisa lá. Você pegou aquilo tudo, misturou e levou para o forno. Lá dentro do forno vai acontecer uma reação química. O que você vai tirar lá de dentro do forno? O bolo. O bolo é a mesma substância que você colocou lá dentro? Não. Então, aconteceu lá dentro um fenômeno químico. Ok? A diferença que vocês têm que prestar atenção é o seguinte. O fenômeno químico, ele geralmente é irreversível. Então, quer dizer, eu consigo pegar um bolo e fazer ele voltar a ser farinha, ovo, leite, óleo? Não consigo. É irreversível. Então, é um fenômeno químico. Quando o fenômeno é reversível, trata-se de um fenômeno físico. Tipo, gelo virou água líquida. Beleza, eu consigo pegar água líquida e fazer ela voltar a ser gelo? Sim. Então, é um fenômeno físico. Ok? Então, os exercícios de hoje são super simples. Eles são apenas baseados nesses dois conceitos. Tomem muito cuidado na hora de fazer. Se ele estiver falando, por exemplo, de uma reação de queima, a gente sabe que queimar é uma reação de combustão, que a gente fala. Ah, eu vou queimar uma folha de papel. É físico ou químico? Vai pensar. Bem, eu queimei a folha de papel. Eu consigo fazer a folha queimada voltar a ser a folha original? Não. Então, é fenômeno químico. Tá? Mudou a natureza da substância? Químico. Não mudou a natureza da substância? Fenômeno físico. Ok? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Por hoje é só, tá? Beijo grande.
Bom trabalho para vocês. Fiquem com Deus.